O sonho do Mickey e da Shala. É uma homenagem aos meninos que saíram da sua terra e foram por mares profundos à procura de um lugar onde morasse a felicidade. Num bairro pobre de uma cidade, lá num país longínquo do Oriente, vivia uma família. O pai e a mãe com um filho que se chamava Mickey e uma filha que se chamava Shala. Ele tinha 6 anos e ela tinha 10. As casas dessa cidade, nesse país, foram destruídas por aqueles que andavam em guerra. O Mickey e a Shala não percebiam porquê. Porque havia bombas e tiros. Porque caíam os muros e as paredes das escolas. E porque fugiam agentes e deixavam rastros de cor vermelha no chão. Já não havia mais flores com as cores do arco-íris e os desenhos que guardavam voaram da sua casa que já não tinha telhado. Um dia, os 4 desta família, muito juntinhos num canto, decidiram partir e procurar outro sítio, outro país para morar. Queriam árvores a crescer, amigos para abraçar, uma escola para aprender e uma casa pequenina onde pudessem viver. Juntaram tudo o que tinham numa pequena sacola. E nos bolsos do Mickey iam lápis e papéis para poder fazer desenhos quando encontrasse uma escola. E lá foram, de mãos dadas, numa noite bem chuvosa até um mar muito escuro. E nas sombras desse mar estava um barco, cheio de gente a esperar. Muito juntinhos sempre, conseguiram embarcar. Agora, já iam para um país onde podiam ficar. Mas a noite era tão grande, sem uma estrela a guiar, e o barco tão pequeno com tanta gente a chorar. Faltaria muito tempo para poderem chegar. Ficaram muito cansados. E o Mickey com a Shala, porque eram pequeninos, deitaram-se no chão do barco muito bem abraçadinhos. Adormeceram depois, mesmo não querendo dormir. Ouviram ainda o barco a chiar e sentiram as ondas entrar com o mar muito zangado. E depois tudo mudou. O mar começou a cantar e o barco balouçando devagar, suave como uma nuvem. Estavam quase a chegar, mas como podia ser? Estariam a sonhar? A sonhar o mesmo sonho? Era por estarem abraçados tão juntos como um só? Sim, só podia ser sonho. E nesse sonho, enfim, chegaram. Chegaram a uma praia com areia branca a brilhar. Estavam os 2 sozinhos e começaram a andar. Era neve a areia branca e continuava a nevar. E lá foram, caminhando, à procura de um lugar. Entraram numa floresta que tinha um caminho branco, com árvores grandes e verdes. Onde ficava esta floresta? E para onde os levaria? Olharam para trás. Já não viam os seus passos marcados na neve branca. Estavam rodeados de árvores e de uma sombra azul e fria. Continuaram o caminho. Eles haviam de encontrar o tal sítio, o tal lugar. O coração deles palpitava e, colados de mãos dadas, lá continuaram a andar. Havia ruídos no ar. Eram ruídos fininhos, nunca ouvidos, que pareciam violinos. Seriam os animais escondidos na floresta? Depois, subitamente, o caminho acabou e à frente deles apareceu uma casinha pequena. Fez-lhes lembrar a de um conto que um dia ouviram contar. Bateram à porta 3 vezes e a porta abriu, devagar. Mas ninguém estava lá dentro. Até parecia magia. A noite começou a chegar. Tinha terminado o dia e estava escuro lá dentro.
Sentiram frio e cansaço. Mas havia uma lareira com lenha, prontinha para acender. Acenderam a lareira e a lenha começou a arder com chamas da cor do sol e um quente de adormecer. Acordaram de manhã com um pássaro que cantava na janela da casinha. Olharam à sua volta e havia nozes e pão. Havia 4 paredes com palavras a dançar. Havia um cesto amarelo com lã de todas as cores e num dos cantos da casa ouvia-se água a correr. Era uma fonte pequena com água a circular, onde um peixe alaranjado se entretinha a voltear. O Miquê, com olhos arregalados, não podia acreditar. Que lugar seria aquele? Disse então ele para a Chala: anda lá fora a olhar. Vamos ver se a neve de ontem ainda está a brilhar. E lá foram os dois juntinhos, mas não quiseram avançar. Não viam nenhum caminho para poderem voltar. Ficaram então bem quietos e puseram-se a escutar. Mas que sons eram aqueles? Era o vento a soprar? As árvores a sussurrar? Seriam os gnomos da terra que lhes queriam falar? Oh, Chala, é verdade que há gnomos na terra, noite e dia a trabalhar, e nos dizem segredinhos quando estamos a dormir? E a Chala respondeu: oh, meu querido Miquê, há tudo o que tu quiseres e tudo o que imaginar, se souberes acreditar. Mas agora é preciso trabalhar. Olha aqui tantos pauzinhos. Vamos pô-los no montinho e levá-los para dentro, que o frio volta a chegar. O Miquê, quando entrou, olhou e voltou a olhar para os novelos de lã, que eram de todas as cores, e disse então à irmã: Chala, estou a pensar e a repensar que com esta lã tão bonita podíamos fazer uma manta para nos agasalhar. Até já estou a sentir o calorzinho colorido que ela nos pode dar. E a Chala, a sorrir, disse para o seu irmão: ah, tu já sabes bem pensar e até sabes sentir, mas isso não basta. Também é preciso agir, ou ficará tudo na mesma. E o Miquê perguntou: o que é isso de agir? E a Chala explicou: agir é fazer, agir é experienciar, agir é transformar. Porque se tu só pensares com a mente no teu cérebro, mesmo sentindo depois lá dentro do coração, como se fosse verdade, fica tudo por aí, apenas dentro de ti, e nada vai avançar. É preciso querer, ter vontade nas nossas mãos e nos pés para poder transformar o pensar e o sentir na força que muda o mundo através do nosso agir. E o resultado da experiência que tiveres com tudo isso vai voltar ao coração e à mente. E é assim, num rodopio, que o pensar ficará mais forte e mais sábio o saber. O Miquê, entusiasmado, disse então: acho que estou a entender e já sei como fazer para entrar nessa roda do pensar, do sentir e do agir. Como não sei tricotar, mas gosto de desenhar, vou buscar todos os lápis e os papéis que guardei. Então, com as minhas mãos, poderei pintar a tal manta com as cores que imaginei. Tu, Chala, tu poderás tricotá-la, porque aprendeste a fazer. E assim aconteceu. Depois de muito trabalho, uma manta apareceu, tão linda e colorida como um arco-íris no céu. Contente e deslumbrado, Miquê disse à irmã: obrigado pela manta, que é igual ao meu desenho. E depois de refletir, o Miquê ainda disse: até pareces velhinha com tantas coisas que sabes. Riu a Chala e depois respondeu: como és inteligente.
Já percebeste que os mais velhos têm o maior saber? É verdade. É por tudo o que viveram e as experiências que fizeram. Fizeram e refizeram e voltaram a fazer. Entretanto, o fogo da lareira lá estava a crepitar, iluminando as palavras que continuavam a dançar nas 4 paredes da casa. Oh, Shala, se tu me lesses o que elas querem dizer. E a Shala, muito atenta, com os olhos a tilintar, foi percorrendo as palavras que se abriam a sorrir. Disse então, muito espantada: ai, como é bom poder ler e abrir estas palavras. Tão estranhas que elas são. Eu nunca as vi nem as li em tudo o que aprendi. Mas quando olho para elas e começam a luzir, vejo o que elas significam, mesmo se eu nunca as vi. E o Mickey insistiu: contem então o que elas dizem, o que querem, o que são. E a Shala, devagar, muito atenta e a pensar, foi contando ao irmão o que as palavras diziam. Dizem que há muitos mundos e todos eles importantes. E que há muitos caminhos para chegar à fonte. E que a fonte é muito grande. E que ela se abre para outras pequenas fontes. Dizem também as palavras que os nomes da fonte grande são muitos e tão diferentes. Até podem dar-lhe os nomes de toda a gente. Até nomes de lugares, ou de árvores, ou de flores, ou de animais, ou de todas as coisas que existem, porque tudo o que for é Deus. Diz aqui que Deus é o nome infinito que contém todos os nomes. O Mickey, de boca aberta, escutava o que a irmã dizia. Tantas coisas existiam nas palavras que dançavam nas paredes da casinha. E perguntou mais: então, eu também sou um bocadinho desse Deus? E a terra com os gnomos, e as ondinas e fadinhas, e os novelos de lã e a manta que fizeste, e o fogo e os vulcões, e toda a água do mar com peixes, e as aves e o ar. E a Shala respondeu: tudo isso, Mickey, tudo isso e muito mais que não sabemos dizer, mas que alguns podem sentir para depois entender. E o Mickey continuou: então esse grande Deus também está no meu coração quando saltita de alegria, ou até pode ser de tristeza, ou quando dou gargalhadas e te abraço com amor? E a Shala, com um sorriso, olhando para as palavras, disse ao seu pequeno irmão: ai, meu pequeno Mickey, já sabes sentir o amor. Diz aqui, nestas palavras, que essas coisas que falaste e ainda muitas mais, se tiverem esse amor, essas coisas serão os melhores caminhos para chegar à tal fonte que afinal se chama Deus. E olha uma coisa interessante. Aqui nesta parede, essa palavra amor tem letras muito maiores e são de todas as cores. E em silêncio, bem aconchegados na manta, continuaram a sentir a magia das palavras que quase se podiam ouvir. E depois do que aprenderam, e depois do que sentiram, os olhos foram fechando, mas a Shala ainda disse: os meus olhos estão cansados. Já li milhares de palavras. Nem sei quanto tempo passou. Esse Deus também esteve nos meus olhos e em todas estas palavras. Vou só ler umas pequeninas que estão ali escondidas. Exclamou depois espantada: vem cá, Mickey, olha o que está aqui. Uma mensagem para nós que diz assim: aprenderam nesta casinha tudo o que precisavam saber. Já chegou a primavera e lá fora está o caminho que vos leva àquela praia onde está quem vos espera. E com esta mensagem de esperança foram dormir contentes, tão contentes por saberem que estavam dentro de Deus e que tudo o que acontecia, mesmo que fosse triste, escuro e azedo, servia para aprender que a vida
tem tudo o que é preciso para aprendermos a ser. Acordaram de manhã com violinos a tocar, as árvores a cantar, o pássaro na janela e raios de sol a entrar. Despediram-se das palavras e saíram sorridentes. Olharam à sua volta e tudo estava diferente. As árvores brilhavam ao sol, os esquilos saltitavam, os pássaros faziam ninhos, as borboletas planavam e na terra abria-se devagar um caminho ladeado de muitas flores amarelas que até pareciam estrelas. O Mickey e a Chala levaram consigo a manta com todas as cores do mundo. Era para não se esquecerem de tudo o que aprenderam naquela casa encantada. E lá foram saltitando, escutando as flores crescer e as árvores a cantar e os violinos secretos que não conseguiam ver. Caminharam, caminharam e já era o entardecer quando viram lá ao longe um mar grande, verde e azul e sobre ele o sol em despedida, derramando-se com cores quentes e garridas. Então o Mickey disse à Chala: anda a banhar-te no mar e tocar aquelas cores que o sol está a derramar. E o sonho deles acabou quando uma onda os levou lá para longe, no mar fundo. Viram luzinhas a brilhar e braços a abraçar. Seriam sereias ou anjos? Anjos não deviam ser, porque ouviram dizer um dia que os anjos têm asas e na água não poderiam voar. Sentiram então melhor. Ah, eram abraços. Eram abraços de braços que eles conheciam tão bem. Era o pai e era a mãe que lhe sussurraram aos ouvidos: que bom que vos encontramos. E contaram-lhes: descobrimos um país que fica entre a terra e o céu. Lá não há fome nem guerra, nem ódio, nem medos, e vive lá a liberdade. Vamos juntos para lá, e em cada primavera lançaremos para a terra sementes feitas de estrelas que darão as flores mais belas com as cores do arco-íris. Nas férias da primavera, os meninos das escolas do Concelho de Almeida vêm à Asta para passar um dia de convívio e partilha. A Asta é um lugar especial para gente especial na aldeia da Cabreira. Esta primavera calhou-me contar uma história. Procurei, mas não encontrei uma que me agradasse. Lembrei-me das muitas histórias e contos que li na minha infância, mas eu queria uma nova, para este tempo. Pensei, e de rompante surgiu uma história dentro de mim. Passei-a do pensamento ao coração e depois escrevia. Ela aqui está, para vós.